Sobre a nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estudaríamos a lição de número 12, 22 de março, e o tema da lição, Jesus, o homem perfeito. Nessa oportunidade nós vamos estar gravando esse vídeo para que todos os irmãos que gostam, que sempre estavam conosco ali na escola bíblica, acompanhando todas as lições, possam também meditar um pouco sobre essa lição que seria estudado hoje. Na lição passada, semana passada, nós estudamos sobre o homem do pecado, pessoa do anticristo, e nesta lição, a próxima, fala sobre Jesus, o homem perfeito. O tema da lição, Jesus, o homem perfeito. Eu vou ler o texto bíblico em que está baseado a lição e depois um breve comentário sobre os tópicos principais do que ela vem nos dizer. A lição de hoje, que fala sobre Jesus, o homem perfeito, está baseada no texto de Lucas, capítulo 2, versículos 40 ao 52. Os irmãos que queiram podem estar acompanhando na sua Bíblia, e assim diz a palavra de Deus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e eram-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E o último versículo, versículo 52, que também é o textual, o versículo que faz parte do textual da lição, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Esse é o texto que narra o fato de quando Jesus estava no meio dos doutores, no templo, fazendo pergunta, questionando eles, e todos se maravilhavam da sua sabedoria. E é nesse texto que está baseada a lição, que vai falar sobre a pessoa de Jesus. O objetivo da lição de hoje, dessa lição, é falar sobre a pessoa de Jesus, e no aspecto de que Jesus, ele foi e é o homem perfeito, 100% homem e 100% Deus. Esse é o objetivo do que a lição vai nos mostrar. Vou estar lendo alguns tópicos, principalmente os títulos dos tópicos, para a gente observar o que a lição fala. O primeiro tópico da lição vai falar sobre Jesus, verdadeiro Deus. O Jesus, o nosso Salvador, como homem que veio nesse mundo, mas nós, pela Bíblia, entendemos e devemos compreender esse assunto de que ele não foi meio homem e meio Deus, mas sim 100% homem e 100% Deus. E nesse primeiro tópico a lição vai falar Jesus como verdadeiro Deus. Aí diz assim: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. O primeiro ponto fala da eternidade de Jesus,
sua eternidade com o Pai. E o que a lição nos mostra nesse trecho, baseado nos versículos bíblicos e muitas passagens bíblicas, é que Jesus, antes de vir a essa terra, antes de nascer como homem aqui nessa terra, ele vivia com o Pai no céu, na eternidade com Deus. E na eternidade, ele sendo Deus, igual ao Pai, ele desfrutava de uma comunhão perfeita com a Trindade, ele participava de toda a obra do Deus Pai, assim como na obra da criação, na eternidade com Deus. Jesus, o Cristo, ele estava presente ali e participou da obra da criação na eternidade com Deus, participou na obra da redenção, no plano de salvação da humanidade, isso antes do seu nascimento na eternidade com o Pai. E como tal, como Deus, ele tem todos os atributos igual ao de Deus, igual ao do Deus Pai. Todos os atributos que nós vemos pela Bíblia, que são atributos divinos, sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência. Jesus, como Deus, também tem todos esses atributos. Por isso que no começo a lição fala que ele não era meio homem e meio Deus. Não. Ele é 100% homem e 100% Deus. E como Deus, ele desfruta, ele sempre possuiu todos esses atributos idênticos ao do Deus Pai. Inclusive o atributo de Criador. Esse é bastante importante nós sabermos, curioso, tem essa importância de sabermos, porque é isso que a Bíblia fala. Por exemplo, quando João vai começar o seu livro, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando da pessoa bendita de Jesus, com Deus no princípio. E aí ele segue dizendo que ele estava no princípio com Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Para nos deixar bem claro que Jesus, na sua divindade, ele é perfeitamente Deus, igual ao Pai, e participou de todas essas obras. E é esse Deus, Jesus Cristo, idêntico ao Pai, que chegado o momento certo, no decorrer da história da humanidade, quando chegou o tempo certo de vir ao mundo, a Bíblia vai dizer que ele se esvazia de toda essa divindade, ele se esvazia desses atributos divinos para vir e nascer aqui de uma virgem para habitar em nosso meio, no meio da humanidade. E é nesse ponto que a lição vai nos dizer, então, que Jesus também se fez 100% homem e homem natural, semelhante a todo ser humano que existe na Terra. Esse primeiro ponto da lição é nos mostrar isso, mesmo que falamos de uma forma bem resumida, mas é mostrar que Jesus era 100% Deus. Mesmo quando esteve na Terra, sim, 100% Deus. Mas, quando a Bíblia fala que ele esvaziou-se desses atributos para habitar aqui, para vir nessa terra, e viver um período nessa terra, esse período que ele viveu aqui, até o período de sua morte, ele viveu como ser humano, como homem, certo? Mas era e sempre foi divino e 100% Deus, igual ao Pai. No ponto que a lição fala que ele é verdadeiro homem, nós vamos ver a lição nos ensinando, baseado na Bíblia, que antes do seu nascimento, ele estava no seio de Deus, no seio de Deus Pai. Por quê? Porque lá já existia o Cristo 100% Deus, mas o Jesus que haveria de nascer como homem também já estava nos planos divinos, já fazia parte do plano divino do seu Filho ser enviado aqui na Terra. E aí sim, como 100% homem natural, como qualquer um outro. E esse Jesus já fazia parte do plano de salvação, quando a Bíblia vai dizer que o Cordeiro que foi imolado desde a consumação
dos séculos, desde a eternidade. Jesus já estava no plano de Deus para vir salvar a humanidade. Como homem, Jesus, ele estava no seio do Pai, ele foi profetizado em todo o Antigo Testamento. A lição dá dois exemplos, a primeira profecia e uma das últimas delas. A primeira está no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, que o próprio Deus fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, aquele homem perfeito que viria ao mundo para derrotar o poder do pecado, para vencer o poder e o domínio do pecado, para trazer salvação a toda a humanidade, para tirar a humanidade de debaixo do jugo do pecado. Essa é a primeira profecia na Bíblia que fala a respeito do Cristo que nasceria. E a última, uma das últimas delas, que está aqui também na lição, é a de Malaquias, que fala sobre o sol da justiça e também está falando sobre a pessoa de Jesus, aquele que nasceria, trazendo luz, trazendo esperança. E entre essas duas, que é a primeira de Gênesis e uma das últimas de Malaquias, está todo o Antigo Testamento, por onde nós encontramos em todos os livros do Antigo Testamento profecias a respeito de Jesus. São muitas as profecias a respeito de que nasceria Jesus aqui na terra. E Isaías vai dizer, vai chamar, vai falar que ele seria o Emanuel, Deus conosco, já para mostrar esses dois lados, o lado divino, 100% Deus, porém nascendo como um ser humano, 100% homem, e se tornando Deus conosco aqui nessa terra. A encarnação, né, nós conhecemos pela Bíblia da forma que foi, como foi concebido no ventre de Maria, pelo Espírito Santo de Deus, o nascimento, os primeiros dias dele, a Bíblia fala sobre como foi o momento ali em que seu pai e sua mãe, José e Maria, têm que fugir das terras para proteger o menino, e todo o cuidado que eles tiveram ali nos primeiros dias com a pessoa de Jesus, com o menino, com aquele nenenzinho que tinha ali, um recém-nascido, mas que eles sabiam muito bem como tinha sido a concepção dele. E em seguida a Bíblia vai falar sobre o fato que ocorreu aos 12 anos de idade, que é o que nós lemos de texto base da lição. E depois a Bíblia vai falar do início do seu ministério terreno, que já é aos 30 anos de idade. Tudo isso a respeito da pessoa de Jesus. 100% Deus e 100% homem. Como homem, que é o trecho que nós estamos vendo, tem um detalhe que a Bíblia fala, e aqui está na lição, dizendo que Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, no plano eterno de Deus, com relação à salvação da humanidade, Jesus seria enviado, seu filho, o Filho de Deus, seria enviado para habitar e estar aqui na terra com os seres humanos, para a salvação de toda a humanidade. Mas isso, depois de muitas profecias, chegou o tempo de acontecer, e esse tempo, a Bíblia fala que foi no tempo correto de Deus, no tempo determinado por Deus. Jesus não nasceu nem antes e nem depois. Jesus nasceu no momento em que foi o momento escolhido por Deus, o momento separado por Deus para que acontecesse esse nascimento. E a Bíblia fala que isso foi na plenitude dos tempos. Os dias, historicamente nós conhecemos que aqueles dias eram os dias em que o império que dominava o mundo era o Império Romano. Recentemente, antes de Roma, quem tinha sido o império que estava no governo, no domínio do mundo de então? Era a Grécia. A Grécia perde essa força, perde esse domínio e levanta-se então o Império Romano. O Império Romano, pela história, tem todas as suas características. Um império que colocou uma língua como a língua obrigatória de todos os povos, quase que na totalidade daqueles dias era obrigatório que se falasse o grego. Novo Testamento, a língua que eles falavam era a língua grega, herdada pelo período em que a Grécia passa pelo domínio, do período em que a Grécia era o império que dominava, deixou a língua grega
como a língua de todas as nações. Roma entra no domínio e adota essa língua como a língua que deveria ser falada por todos do império, e ali então, isso nós vemos que contribuiu para a pregação e a disseminação do evangelho por todas as terras, porque com uma só língua era mais fácil que todos que ouviam o evangelho entendessem. Então, esse é um dos pontos que nós entendemos que Jesus realmente nasceu na plenitude dos tempos, no tempo certo de Deus. Por quê? Porque todas essas coisas contribuíram para que a mensagem do Evangelho alcançasse muitos e muitos povos, assim como alcançou naqueles dias. Em seguida vai falar sobre que Israel é a nação escolhida. Israel foi o ponto, foi a nação por onde Jesus veio e foi apresentado ao mundo. O povo judeu, ali já havia a promessa de que ele nasceria da descendência de Davi, e assim aconteceu. Então foi por meio dessa nação que o Salvador foi apresentado ao mundo. O último Adão, a Bíblia faz uma comparação entre o primeiro e o último Adão, apresentando Jesus como o último Adão. Por que Adão? Porque Adão foi um homem que, como um ser natural, um homem natural, criado por Deus, porém um homem que fracassou. Adão no Éden veio a pecar, foi através de quem entrou o pecado no mundo. E aí a Bíblia, em várias passagens, apresenta Jesus como o último Adão, ou seja, o último homem, porém o homem perfeito. Através de um homem entra o pecado no mundo, e através também de um homem, Jesus, o homem perfeito, é que entra a salvação para todos os perdidos. Como homem 100% natural que era Jesus, nós podemos entender, é a parte mais fácil de nós entendermos, porque quando falamos de Jesus 100% Deus, nós entendemos que ele é Deus igual ao Pai, 100% igual ao Deus Pai. Agora, como homem, nós sabemos muito bem como ele era. Por quê? Porque ele tinha essa mesma natureza que nós. A mesma natureza que eu e você desfrutamos, possuímos, Jesus tinha. Essa é a natureza humana que ele tinha, igualzinho eu e a você. Uma natureza que sente dores, sofrimentos, que é afligido por todos esses sentimentos que sofremos nesse mundo, por todas as aflições, dores, sofrimentos. Tudo isso Jesus também passou. Jesus teve fome? Teve fome, teve sede, teve cansaço físico, ficou angustiado. Tudo isso Jesus sofreu, igualzinho eu e você. Porém, com uma diferença, ele não desfrutava dessa natureza pecaminosa que nós já nascemos nela. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, então não herdou essa natureza que nós já nascemos preso nela. Jesus não estava sujeito a essa natureza pecaminosa. E na prática diária do pecado, nós também praticamos o pecado por causa dessa natureza. Jesus, mesmo sendo tentado em todas as coisas que nós podemos imaginar, mas ele não cedeu a nenhuma dessas tentações. Mas desfrutava de uma natureza igual à nossa, idêntica à nossa, mas não cedeu a nenhum tipo de tentação, não cometendo assim nenhum tipo de pecado. São alguns versículos que a Bíblia nos mostra esse aspecto da vida de Jesus, e um bem interessante que está na lição, é um trechinho que eu vou ler para os irmãos, que diz assim, o último subtópico, antes da conclusão, que vai falar sobre a perfeição espiritual e moral de Jesus. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente,
imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Essas são as características da pessoa de Jesus, que mesmo sendo 100% homem, natural, desfrutando dessa natureza que nós conhecemos muito bem, que está sujeita ao pecado, ele tinha a mesma natureza, porém não pecou em nenhum aspecto de sua vida aqui terrena. Por isso que ele tem domínio e tem poder sobre o pecado. Por isso que ele se tornou o Salvador e o libertador de todo pecador. E tem o poder de nos trazer, de nos dar a salvação eterna, porque ele venceu todos esses tipos de pecado. Por isso que ele foi feito o nosso sumo sacerdote, porque ele passou por essa vida, mas ele passou por ela em santidade, de uma forma inocente, imaculado e separado dos pecadores. Mas viveu aqui nessa terra? Viveu aqui nessa terra. Sofreu todos os tipos de tentações que qualquer ser humano comum sofre, em todos os aspectos, mas não cedeu a nenhuma delas. Aí a conclusão da lição vai nos dizer assim, que olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Como podemos alcançar então a estatura de varão perfeito? Unicamente seguindo a pessoa bendita de Jesus. É ele que venceu e que pode nos dar também a vitória. Por isso que voltamos lá no início da lição. Jesus, o homem perfeito, 100% Deus, 100% homem. Como Deus, sempre desfrutou de toda a sua glória. É isso que ele vai dizer na oração sacerdotal. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo na eternidade. A glória que ele possuía, que ele tinha lá na antiguidade com Deus nos céus. Por quê? Porque ele deixou toda essa glória de lado. Ele esvaziou-se dos seus atributos. Ele deixou de lado a sua parte divina. Não que ele perdeu ela, não. Mas ele, por amor à humanidade, por amor a nós, ele preferiu, ele quis deixar de lado o seu lado divino, a sua glória que ele possuía com Deus Pai, para vir habitar aqui nessa terra, para sentir tudo aquilo que um ser humano comum sente, de sofrimento, de dores, e assim ele passou e venceu, sem pecado, em santidade, um homem perfeito, para nos dar também a vitória. É por isso que a conclusão da lição fala dessa forma, baseada no versículo de Hebreus, que fala que nós devemos estar com os nossos olhos em Jesus, olhando firmemente para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Só assim nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito e poder também um dia desfrutar de uma vida eterna com Deus, só através da pessoa de Jesus. De uma forma bem resumida, é isso que a lição de hoje nos propõe, nos mostra. O objetivo dela é nos mostrar que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E como homem venceu o pecado para também nos conceder essa vitória. Amém?